Ô Caio, boa tarde. O que na nossa prática diária poderia ser chamado de obra da carne sem o puritanismo dos religiosos? Obra da carne? Bom, além daquilo que você lê em Gálatas, capítulo 5, e é só ler Gálatas, capítulo 5, que você vai aprender de maneira explícita, não tem nenhuma sutileza, é chocante, é na cara, é tipo um soco no meio do nariz. Não dá para o cara chegar e dizer, não vi, não senti, não aconteceu nada. Mentira. Gálatas 5, leia comigo. Olha só. Porque a carne milita contra o Espírito Santo. E o Espírito de Deus em nós milita contra a carne. Porque os desígnios de ambos, o caminho do Espírito Santo, em contraposição ao caminho da carne, que é o caminho do predador, é o caminho do mamífero, é o caminho do ente egótico, ele existe em contraposição ao amor de Deus. O Espírito Santo é amor, alegria, justiça, paz e tudo que eu digo aqui. Mas, se sois guiados pelo Espírito, então vocês estão livres da lei, porque quem anda no Espírito Santo anda em favor daquilo que não transgride, não maltrata o próximo. Isso acontece com quem anda no Evangelho. Ora, as obras da carne, preste atenção agora, as obras da carne são conhecidas. São conhecidas, e você conhecia muito bem, independentemente do puritanismo. São prostituição, que é... Eu não estou nem falando da prostituta. Quando Paulo fala de prostituição, ou quando Jesus fala de prostituição, o que a gente precisa aprender é que a última pessoa sobre a qual ele está falando é acerca da prostituta, que ou se entrega sexualmente, se vende ou não come, ou passa fome, especialmente na antiguidade. A gente está lendo aqui um livro do 1º século. Não é deste mundo. Ninguém tinha direito a nada. Cada qual estava por si. E se não tivesse pai, mãe e família, ou, sendo mulher, não tivesse marido, ou tivesse sido rejeitada pelo marido, ela estava na rua da amargura. Ou se casava com outro homem e era chamada de adúltera pelos demais membros da sociedade, especialmente os religiosos. Ou então ela tinha que prover para si mesma como prostituta. E prostituta, a última coisa que uma prostituta pensa é em sexo. Prostituta não goza. Para você encontrar uma prostituta que goze, é porque ela está começando, ela olhou para você e alguma coisa ligou a ti. Do contrário, ela quer que você faça lá o seu trabalho e termine a hora que você queira. Ela quer tomar o banhozinho dela e ir embora, e não saber nem se você vai querer vê-la outra vez. Ela é a que menos se prostituiu, é a prostituta. Agora, quem mais se prostituta é quem busca, quem paga, quem leva, quem usa, quem abusa, às vezes quem escarnece, quem maltrata, quem faz daquele ser um objeto, esquece completamente que tem um ser humano, que tem pai, tem mãe, tem filhos, muitas vezes, e trata como uma coisa. Essa é a principal obra da carne na prostituição. Foi por isso que Jesus disse aos fariseus, aos saduceus, aos principais religiosos de seus dias, que muitas meretrizes, muitas prostitutas, os precediam no reino dos céus. Estavam na frente deles, iam chegar primeiro lá.
porque eles não eram a prostituta, mas vários deles pagavam a prostituta escondido. Eles apedrejavam a prostituta, mas eles eram capazes de, num lugar secreto, pagarem para desafogarem as suas próprias doenças e taras e desejos. Quanto mais religioso e quanto mais se autorreprime pela religião, mais tarado se torna. Então, o primeiro é prostituição, se diz aqui. Impurezas, que é aquela atitude permanente na mente, no coração, nas emoções, de olhar para todo mundo com aquele desejo lascivo, com aquela água na boca perversa, com aquele veneno, com vontade de inocular algo que faça com que você possa comer aquela carne. Isso é o que pré-existe na impureza, na mente do impuro. Aí vem ciúmes. Ciúmes, que a gente acha que é natural. Ah, ciúmes. Não é nada, não. Aqui é obra da carne. Esse ciúme, essa possessividade. Tem gente que tem ciúme dos filhos com os avós. Tem mãe que tem ciúme do filho com o pai. Tem gente que sente ciúme dos filhos com os tios. Tem gente que sente ciúme dos filhos com as babás. Tem gente que sente ciúme da mulher, do marido, de todo mundo. Todo mundo é posse. E o ciúme, muitas vezes, é violento, é humilhante, é acachapante, é esmagador, é divisivo, rompe, é grosso, é carne. Iras, essa vontade de comer, de matar, que você sente frequentemente e algumas vezes guarda no coração por dias e dias. Tem gente que guarda por anos. Ira. Pode não fazer nada do lado de fora, mas do lado de dentro, o coração irado, Paulo diz em Efésios 4, é um lugar onde o diabo encontra ninho. É na ira do coração. Aí ele fala de discórdias, que é a capacidade de dividir unanimidades. Discórdia é rachar, cortar no meio o coração. Cord tem a ver com o coração. A discórdia é a divisão emocional, sentimental. Tem gente que vive para produzir discórdia, divisão sentimental, divisão emocional, divisão fraterna, divisão afetiva. São pessoas que a gente não deve levar para lugar nenhum onde tudo esteja bem. E eu tomo o maior cuidado com isso. Tem pessoas que eu não trago na minha casa, de jeito nenhum. E quando vêm, pedem para falar comigo, eu recebo em algum lugar, mas eu não quero que a minha família nem veja, nem sinta aquele espírito. Tem gente, por exemplo, que eu até convivo pessoalmente, porque eu sei como lidar com aquela pessoa. Mas num aniversário meu, eu não convido para ela vir na minha casa encontrar outros 50 amigos meus. Porque o espírito dela não casa com os filhos da paz. Chega e logo depois você vê que está aprontando. Às vezes é um conselho que você dá para um filho, para uma filha, que chegam em casa com uma namorada, um namorado novo. Aí você que é velho, você que já rodou, que já fez de tudo, que já viu, que já foi ginecologista amador, que já foi proctologista, já foi psiquiatra, já foi tudo de muitas milhares de pessoas. Aí você começa a ter um poder de escaneamento que você olha e diz, meu Deus, o que a minha filha está fazendo? O que o meu filho está fazendo? Que problemas?
ela vai ter ou ele vai ter, e não dá outra. Às vezes a gente acerta até no prazo. Eu e minha mulher, ela me pergunta: quanto tempo você acha que esse negócio dura? Aí eu digo: com esse cara aí, que é mais liso, pode até passar de 6 meses. Agora, tem outros que eu olho e digo: olha, se chegar a 2 meses, foi milagre. Aí você fala isso para o filho, mas ele, ela, seja quem for, não, eu é que conheço. Então tá bom, meu amorzinho, você é que conhece. Mas qualquer coisa, o papai está aqui. E não raramente o papai participa no final: vai para casa, meu garoto, está tudo bem aqui. Porque você aprende a discernir aqueles que trazem discórdia. E o duro é quando você descobre que um filho seu está se tornando um ser de discórdia. Se você o puser no meio da própria família dele, ele acaba criando alguma forma de divisão, de obra da carne, e aí você tem que lidar com isso com muito carinho, senão uma maçã podre destrói todo um cesto de maçãs e peras boas. Fruta apodrecida a gente não pode deixar com aquelas que ainda podem ser comidas, senão estraga a coisa toda. Assim é aquele que produz discórdia, dissensão, que é a discórdia transformada em discussão, em bate-boca. Aí vem a facção, que é quando a discórdia e é quando a dissensão viram partidos, grupos para lá, grupos para cá, que vão animando-se uns contra os outros. Obra da carne. Aí, nesse sentido, a igreja evangélica no Brasil é um jabá só, porque é muita ira, ciúmes, discórdias. E eu falei de prostituição, impureza, lascívia e pulei idolatria, que você só associa à adoração de imagens, e não é. Isso aí é a idolatria mais infantil. A grande idolatria não tem objetos do lado de fora. É amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, o amor à prosperidade material a qualquer preço, é a paixão desenfreada por alguém em relação a quem você está disposto a dar tudo, a fazer tudo, a não segurar nada, porque você ficou louco, louca, desvairado, enfeitiçado. A palavra feitiçaria aqui vem do grego farmácia, farmaqueia, que é o lugar das poções, dos encantamentos, designa aquilo que altera a consciência, desde drogas até estados mentais alterados, como a paixão, que é a mais forte de todas as drogas, pode produzir na gente. É idolatria. E você não consegue largar. Idolatria, feitiçaria, inimizades, são aquelas antipatias, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Eu quero o que o outro tem, eu quero ser como o outro é, eu queria a cara do outro, eu queria a inteligência do outro, eu queria as oportunidades do outro, eu queria ser o outro. Bebedices, que não é um pileque aqui, um pileque ali, é aquele estado de bebedeira que não cessa e que vai transformando a vida dos outros numa embriaguez coletivizada por esse alambique ambulante que a pessoa é, que aonde chega derrama a cachaçada dos seus pensamentos, turva os entendimentos, briga, fala besteira, diz o que não sabe, anuncia o que nem crê, provoca os outros o tempo todo. Bebedices fazem isso e adoecem
a família que se torna codependente do embriagado, do bêbado, e mata a vida dessa pessoa que se entrega a isso. É obra da carne. Tanto quanto a glutonaria, aquela avidez, não é só por comida. No passado, era aquela história da comida dos romanos, que comiam. Quando não aguentavam mais, iam lá na sala, no room, chamado vomitório, e aí enfiavam o dedo na garganta, vomitavam tudo, para voltar e comer tudo outra vez. Havia quase que um concurso para ver quem comia mais, vomitando mais. Era esse nojo que era chamado de glutonaria. Mas, na mentalidade apostólica, glutonaria é todo tipo de abuso que cultua o físico como o prazer em relação ao qual a gente precisa se intoxicar. É a falta de controle total sobre aquilo que a gente ingere, sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente bebe, sobre aquilo que a gente come, ou sobre aquilo que a gente hedonicamente também aproveita e não consegue parar. Glutonaria. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A ênfase está no praticam. Não é em quem aconteceu isso, o cara cometeu um erro, saiu com uma prostituta, adulterou uma vez e caiu em si, largou tudo, se encheu de ira, se arrependeu e luta contra isso. Não se está falando da dificuldade no enfrentamento, no tropeço. Essas coisas visitam a experiência humana com regularidade. Se está falando a esse direito, a essa permissão, essa autopermissão de viver isso, como se fosse um direito seu virar esse diabo, porque isso aqui é a descrição de um demônio, de um caráter de um demônio. E tem gente que vive a vida de um demônio, não é nem a vida de um leão, nem de um rinoceronte, nem de um hipopótamo, que tem limites, nem de um jacaré que come, é capaz de hibernar meses, sem perturbar ninguém. Esse aqui é insaciável. Essas obras da carne não cessam. E o indivíduo salta de uma para outra. Obviamente que tem gente que comete tudo, e tem gente que comete algumas coisas. Tem gente que é escravo de uma delas, mas é o bastante para ir destruindo a vida da pessoa. Agora, para os puritanos, tudo é obra da carne. Para os puritanos, até se você não deixar uma barba estilo Amish, você não está devidamente consagrado. Se você não aceitar a doutrina mais radical do puritanismo protestante americano, ou se você não aceitar dos Quakers, dos Amishes, dos Menonitas, dos grupos mais radicais, e não viver daquele jeito, você está na carne. Como tem comunidades puritanas por aí, que se você tiver um carro com brilhos no carro, você está na carne, você tem que pintar tudo de fosco. E tem comunidades Amishes que até a roda do cavalo não pode ter, da carroça não pode ter nada brilhoso, tem que ser tudo fosco, porque qualquer brilho é obra da carne, qualquer brinco. Um anel como esse aqui é de um cara carnal, de acordo com o que eles dizem. E por aí afora, tudo é obra da carne. Até aquelas coisas que Jesus era um grande carnal do ponto de vista dos puritanos. Ele só não tem coragem de dizer isso porque é Jesus, mas Jesus é tudo quanto um puritano recrimina.
Jesus come com aqueles que os puritanos não comem, ri com quem os puritanos não se ajuntam, tem prazer na vida de gente que os puritanos odeiam, convive com gente que os puritanos já designaram para o inferno, procura aqueles que são os piores da sociedade, os puritanos acham que eles já têm o castigo que merece. Então, Jesus, que comia de tudo, que bebia de tudo, que abraçava todos, é o antipuritano. Antipuritano. E nenhum puritano aguenta ver um ser humano vivendo a liberdade de Jesus. Não aguentam. Não aguentam. Eles vão dizer que Jesus é carnal. E se não for Jesus, que eles não podem, mas se for alguém que viva como Jesus, que alguém olhe de longe e diga, meu Deus, eu nunca vi ninguém tão parecido com Jesus como você. Não estou falando de cara, eu estou falando de modos, de gestos, de ação, de atitude, de perdão, de carinho, de misericórdia, de compaixão, de justiça, de verdade. Eles não suportam, porque serão virtudes carreadas na direção das pessoas que eles não querem bem e abominam. Para haver um Jesus que agrade os puritanos, ele tem que odiar o mundo como os puritanos. E os puritanos chegam a dizer que quando você prega e diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho, você está cometendo pecado. Quando você diz ao pecador, venha, porque Deus te ama, e na cruz todos os seus pecados já foram perdoados, ele diz, é mentira. Só foram perdoados os pecados dos eleitos. Aí os eleitos são os puritanos, os reformados, os caras caretas pra caramba que nasceram aqui no ocidente da Terra, o resto do mundo está todo perdido porque não é puritano. Então, o puritano é uma raça das mais perigosas e nefastas que pode existir para descaracterizar o amor, a leveza, a relacionalidade, a paz e os vínculos daqueles que querem viver a paz em amor segundo o Evangelho de Cristo Jesus.